dormir e talvez sonhar. Estrada Central 1. Albedo e Chaltiar, ou Percy e Suadela, como agora se chamavam, se juntaram em ambos os lados do rei feiticeiro e caminharam rapidamente com ele em silêncio amável. Foi, para ambas, um dos momentos mais marcantes de suas vidas, não porque o rei feiticeiro exibiu seu poder incrível, não porque ele remodelou o mundo de acordo com seus caprichos, e não porque ele fez milagres e reuniu seguidores. Elas acharam esse dia extraordinário, porque disfarçados como estavam, elas viram um lado totalmente novo do homem que amavam, algo que elas nunca tinham conhecido antes. Ele andava com uma espécie de facilidade casual e despreocupada pela longa rodovia, carroças passavam e ele sorria e acenava. Às vezes eles se juntavam a outro grupo de pessoas, algumas humanas, outras não. Algumas uma mistura de ambos e elas o viam conversando sobre coisas inúteis. Em suma, elas viram a felicidade irrestrita de seu mestre sem nenhuma amarra, pretensão ou posição barrando o caminho entre ele e os outros ao seu redor. Enquanto Percy observava, ela se lembrou de um tempo antes do incidente do macarrão quando o uso comum do espelho ainda era permitido, de volta ao sínodo, que talvez tenha sido os dias mais sombrios da vida de Neia. A jovem papa se colocou diante da massa de reis e padres e desafiou a sabedoria e o poder do mundo a se equilibrar contra a sua vontade de ver o único Deus verdadeiro proclamado. Enquanto ela pensava naqueles dias, um agora se destacava entre todos eles. O dia em que a natureza solitária da posição do rei feiticeiro foi trazida à tona, e ela o invocou como o maior sacrifício de qualquer ser, afirmando que somente um Deus poderia suportá-lo. Na época, Albedo, como a maioria de Nazarick, incluindo a demonia que ela outrora desprezara, temeu a verdade de suas palavras enquanto observava os argumentos se desenrolarem. Apesar das garantias do rei feiticeiro, enquanto a maioria relaxou, Albedo não, ela temeu por muito tempo que um grão de verdade estivesse enterrado nas palavras da garota humana, e aqui estava a prova mais clara de que era assim. Arrancada da natureza clara de sua supremacia e do corpo que restringia sua habilidade de sentir e se conectar além de uma medida limitada, ela o viu florescer como uma flor na primavera. Ele ria de piadas e tentava fazer suas próprias poucas. Embora elas persistentemente caíssem no vazio, ele não obliterava aqueles que não riam. Em vez disso, ele parecia envergonhado e ria da próxima. Suadela trocou um olhar dissimulado com Percy como se perguntasse se ela conseguia entender o que elas estavam vendo. Percy sorriu de volta, ela sorriu, o rosto enrugado e a língua que estava esticada para fora em troca eram uma promessa de que ela seria questionada mais tarde. Quando a noite chegou, Ains bocejou, com um sorriso quase infantil no rosto, o que Albedo achou totalmente lindo. Não chegamos a uma cidade, então vamos descansar aqui. Ele disse. Claro. Percy disse entusiasticamente, minha irmã e eu montaremos acampamento, você descanse. Mas eu? Ele começou a dizer. Não, você foi tão gentil conosco antes, deixe-nos fazer isso. Suadela disse enfaticamente com o rosto vermelho como uma beterraba, nós ficaríamos desonradas se você tivesse que fazer o trabalho depois de nos mostrar sua generosidade. Se você insiste. Ele cedeu hesitantemente e sentou-se em um pequeno tronco colocado na estrada. As meninas foram rápidas, ele deu isso a elas. Em minutos elas estabeleceram um lugar para acampar, cavaram um buraco para uma fogueira e montaram uma pirâmide de gravetos e encheram a base com combustível na forma de esterco animal coletado e outros detritos. Bem como ergueram uma pequena parede inclinada apoiada em 2 longos gravetos como um escudo contra os elementos. Você fez um excelente trabalho, disse Ains, mas isso é um pouco grande, não é? Senhor, claro que não, a noite será fria, ficaremos mais aquecidos se todos compartilharmos o calor do corpo uns dos outros. Percy disse inocentemente. Oh, foi tudo o que ele disse, e ele se mexeu desconfortavelmente. Você realmente confiaria em um estranho tão próximo de você? Ele perguntou duvidosamente. As 2 garotas se entreolharam e franziram a testa ligeiramente. Não deveríamos confiar em você? Suadela perguntou inocentemente. Você parece gentil, e estamos viajando juntos, então, mesmo que não dividamos o espaço, estamos por perto, não estamos? A única diferença é que teremos ou não o calor um do outro por perto. Era um argumento sensato, um que Ains não podia negar.
suponho que seja verdade, mas primeiro, vamos comer alguma coisa? Ele propôs e abriu sua mochila, removendo alguns pedaços de queijo, pão e carne. Alguém próximo a mim costumava adorar isso. Ele disse: experimente isso. Ele sorriu amplamente e preparou um conjunto rápido e grosseiro de sanduíches. Ele os entregou, e as duas os pegaram relutantemente. Elas olharam para a estranha combinação de soslaio, e então, com encolher de ombros mútuos, elas deram mordidas, mastigaram e engoliram, embora não fosse ruim. No que diz respeito à comida fora de Nazarick, tanto Albedo quanto Chaltiar estavam focadas em observar a maneira como Lord Ains comia com abandono descuidado. Imprudente e alegre, saboreando cada mordida como se fosse sua refeição final. Enquanto comiam, e as duas fingiam mais entusiasmo pela comida do que realmente sentiam, Ains escolheu passar o tempo conversando. Então, me contem um pouco mais sobre vocês. Ele perguntou a elas. Percy suspirou. Não é agradável, mas como você me alimentou e me deixou acompanhá-lo, eu deveria pelo menos responder. Er olhou torto para ela. Se é um assunto desagradável, ou porque sou um estranho, por favor, sinta-se à vontade para deixar a pergunta passar. Percy balançou a cabeça e deu-lhe um sorriso doce. Suponho que, de todas as pessoas a quem dói dizer coisas, às vezes são os estranhos os menos afetados. Suadela olhou para ela surpresa enquanto Percy olhava para o fogo crepitante e suspirava. Meu, bem, eu odeio chamá-lo de pai, mas ele me criou, então, bem, eu nunca tive uma mãe, mas meu pai, ele me abandonou, há muito, muito tempo, eu nunca soube o porquê, eu nunca soube se eu tinha feito algo errado, ou se ele simplesmente nunca se importou e era apenas um momento conveniente para ele ir, seja qual for o motivo, ele me deixou um dia e nunca mais voltou. Percy disse tristemente. Ele morreu, talvez? Er perguntou com uma voz sensível e delicada. Percy balançou a cabeça. Não, ele era um soldado poderoso, apenas um pai terrivelmente cruel por ter me abandonado como fez. Talvez não tenha sido tão ruim assim, ele me deixou com alguém, um querido amigo dele. Na verdade, eu estava feliz que ele ainda estava comigo, pelo menos, foi, há muito tempo, como eu disse, mas às vezes sua ausência. Eu o odeio por isso tanto quanto eu era grata por aquele a cujos cuidados eu caí. Ah! Então pelo menos você tem um bom cuidador. Er comentou. Sim, tanto minha irmã quanto eu ficamos gratas que ele pelo menos permaneceu. Eu acho que você poderia dizer, ele me ensinou a amá-lo, ele escolheu fazer coisas que ele sabia que levariam a minha devoção abjeta a ele. E por isso eu estava, verdadeiramente feliz. Percy sorriu contente e seu rosto ficou triste alguns momentos depois. Mas, ele parecia se arrepender do que tinha feito, e não importava o quanto eu insistisse que não me importava com o porquê de amá-lo, só importava que eu o amasse, ele continuamente me afastava. Morar na casa dele, com ele sempre ao meu alcance, era o céu e o inferno, porque eu nunca conseguia fazê-lo aceitar os sentimentos que ele mesmo escolheu me dar. Então, não muito tempo atrás, ele também decidiu ir embora. Ele queria fazer uma viagem, mas se recusou a me deixar ir com ele. Então eu fui abandonada pela segunda vez, então agora eu o persigo, esperando que ele realmente veja dentro de mim, e me deixe abraçá-lo como eu sempre desejei. A voz de Percy era forte enquanto as palavras saíam dela, mas seus olhos estavam tão assombrados que Ains não pôde deixar de sentir simpatia por ela. Diga-me, se você fosse ele, o que teria feito? Percy perguntou inquisitivamente. Que palavras você daria a uma garota que daria qualquer coisa para ver o olhar de amor nos olhos daquele que a criou para amá-lo? Ains pensou por um longo momento. A história era trágica, e ele refletiu que, reticência moral sobre tirar vantagem de uma jovem que ele manipulou para amá-lo, o homem era insondavelmente denso. Eu honestamente não sei. Ains respondeu. Ele parece muito denso. Talvez ele tivesse um bom motivo para recusar o afeto dela, afinal, se ele a manipulou para isso, nenhuma quantidade de arrependimento ou remorso mudará o fato de que ele vai machucá-la toda vez que a afastar. Ele pode ser muito cego, disse Percy secamente. É evidente que sim. Er respondeu. Evidentemente. Suadela disse com igual infelicidade. Eu acho que eu diria a ele que ele precisa assumir a responsabilidade pelo que fez com você. Mais do que apenas rejeitar você e te afastar, talvez ele devesse ser elogiado por não tirar vantagem de você em um estado vulnerável.
mas se ele não consegue ver o quanto está te machucando. Talvez ele precise saber disso para que ele possa encontrar alguma maneira de consertar isso além de apenas não piorar um erro anterior. Er aconselhou: tal é a grandeza do meu Senhor. Albedo pensou baixinho consigo mesma: se ao menos ele pudesse se ver como eu o vejo, se ao menos ele pudesse me ver como ele me fez vê-lo. Suadela bufou enquanto cruzava os braços na frente do peito liso e empinava o nariz para o ar. É porque você está sempre correndo atrás dele. Pelo que você sabe, ele queria que esses sentimentos machucassem, e você estaria estragando a diversão dele se tentasse acabar com isso encontrando alguma satisfação própria. Percy congelou: certamente não. Ele não teria me feito amá-lo só para gostar de me ver girar no vento. Foi para seu eterno alívio que Er balançou a cabeça em concordância com as palavras de Albedo. Não, eu também não consigo pensar assim. Pegar a criança de um amigo precioso e transformá-la em um brinquedo para se divertir, mesmo que ele tivesse o poder de fazer isso. Bem, eu não posso descartar isso, eu suponho. Mas eu mal consigo imaginar uma coisa tão cruel sendo feita à filha de alguém querido para ele. Percy suspirou aliviada. Obrigado, Er, eu estaria mentindo se dissesse que não me preocupei às vezes que foi por isso que ele fez isso. Ouvir outro duvidar disso também é um grande alívio. Eles conversaram por mais um tempo, então a escuridão aumentou e o fogo ficou mais fraco, até que Ains decidiu se levantar. Bem, eu vou descansar, decidam quem fica de guarda primeiro, e quem ficar em segundo me acorde quando terminar. Como quiser. Elas disseram educadamente, e logo estavam observando se encolher de lado e cair em um sono profundo, muito profundo. Quando estavam sozinhas em vigília e podiam conversar em paz enquanto ele roncava por perto, elas escolheram conversar. Admito que foi uma boa ideia. Chautier disse: nunca o vi assim, é como descobrir um outro lado de alguém que já é insondável. Albedo, no entanto, não encontrou o olhar de Chautier por muito tempo, isso é um alívio enorme. O quê? Chautier perguntou confusa. Você sabe o que ele fez comigo no último dia do velho mundo, como ele me mudou para que eu o amasse e a mais ninguém. Eu nunca tive escolha sobre como me sinto, sobre a quem eu entregaria meu coração. Ele me fez essa escolha por mim, me dando a si mesmo como meu propósito e o centro do meu mundo. Talvez eu me sentisse assim de qualquer maneira, mas eu sei que fui feita para isso. Então por quê? Ele me recusaria? Ela perguntou a Chautier pensativamente. A vampira pareceu duvidosa. Eu temia a resposta que você propôs, mais do que qualquer outra coisa, que eu deveria ansiar pelo que não podia ter, só porque a dor o agradava. Se esse fosse o caso, então que assim fosse, mas eu estava tão aterrorizada com essa pergunta quanto Neia estava com a sua própria. Agora ele respondeu: e não é verdade. Os olhos de Albedo brilharam enquanto ela olhava para sua forma adormecida. Chautier permaneceu quieta, isso era novidade. Você não entende? Eu não era uma brincadeira, um jogo, um brinquedo. Meu amor por ele não é algum tipo de erro que nunca pode ser porque ele não quer e nunca quis. Albedo disse com uma voz ofegante de alegria. Incapaz de pensar em mais nada para dizer, Chautier olhou para longe, para a floresta além da estrada central. Nós realmente vamos ficar de olho, como se houvesse algo no mundo que pudesse machucar qualquer um de nós, mesmo ele em seu estado atual. Mesmo que ele não esteja desempenhando seu próprio papel, ele ainda é o Supremo, nós ficaremos de olho. Albedo disse firmemente. Quem vai primeiro? Ela perguntou enquanto olhava avidamente para onde seu senhor dormia. Não. Albedo disse firmemente, olhando feio para Chautier. A vampira olhou para baixo. Tudo bem. A garota humana. Neia, sua filha, por mais estranho que pareça, estava certa sobre isso. Se tivéssemos vindo até ele como sempre fazemos, não estaríamos aqui agora. Esta é uma verdadeira chance de conhecê-lo de outra forma, uma chance que pode não voltar, mesmo que ele esteja em um corpo humano por enquanto, ele ainda é ele mesmo, e eu quero saber o que isso significa. Albedo enfatizou suas palavras falando devagar e firmemente, e Chautier, sabendo que não deveria discutir o assunto, desviou o olhar. Ritual sagrado? Ela perguntou a Albedo. Sim. Albedo disse, e elas jogaram pedra, papel e tesoura com um padrão melhor de 2 de 3, deixando Albedo rapidamente vitoriosa após derrotar Chautier 2 vezes. Eu vou dormir com ele primeiro, você fica de guarda.
A supervisora guardiã pronunciou essas palavras alegremente, e Chaltiar resmungou, mas sentou-se em um tronco e olhou para longe. Albedo doía com cada fibra de seu ser para atacar o homem que ela sabia ser seu senhor, em sua forma humana, mesmo com estatísticas máximas, ela tinha certeza de que poderia tê-lo, não importava se os Eitied Assassin ainda o observavam ou não, seria preciso um guardião, no mínimo, para detê-la. Mas as palavras da evangelista mantiveram seu poder e martelaram repetidamente em sua cabeça. Seja pela habilidade incomparável daquela garota com sua voz, ou se fosse simplesmente porque a habilidade garantia que ela pudesse ver a verdade de suas palavras, ou se fosse porque lhe dava força para se conter de seus instintos, ou mesmo se fosse simplesmente porque o corpo dele não era o que ela conhecia, ou talvez fosse alguma combinação de todas essas coisas. Ela não se precipitou para o ato. Em vez disso, assim como ela propôs que fizessem, ela deslizou para dentro do pequeno abrigo de gravetos e galhos. Não era muito, definitivamente não era o luxo de Nazarick, mas quando ela deslizou para dentro, de modo que ele estava de conchinha com ela, ela pegou o braço dele com tanta delicadeza e o colocou sobre seu corpo. A riqueza do poderoso Nazarick, para a qual toda a riqueza do império feiticeiro fluía, era apenas um monte de poeira e lixo para ela naquele momento, envolta no braço. Adormecido daquele cujo momento de decisão havia remodelado sua vida para sempre, se todos em Nazarick desaparecessem, havia camaradas de quem ela poderia sentir falta, havia coisas de que ela gostava, mas mesmo que ela dormisse sob uma ponte na pobreza e fraqueza, se ela pudesse se deitar com ele, ela se consideraria a mais rica das rainhas. Ela se perguntou se o poder da voz do evangelista desapareceria com o tempo, seja qual for o nome que esse momento pudesse ter. Ela tinha suas dúvidas de que poderia ter sido chamado de possível se as palavras cuidadosamente escolhidas da garota humana não tivessem sido capazes de atingir o alvo. Ela não sentiu nenhuma compulsão em nada que Neia disse, o que era uma questão de alguma curiosidade enquanto ela ponderava. O mantra de comando de Demiurgo poderia fazer o mais reticente agir como se fossem apenas seus fantoches, mas a habilidade de Neia repousava em sua habilidade de tocar corações e mentes. As pessoas escolheram ouvi-la. Que estranho. Albedo pensou consigo mesma, eu acredito que prefiro que o humano permaneça vivo, que desejo inesperado para mim contemplar. Mais pensamentos foram afastados de sua mente quando ela o sentiu se mexer enquanto dormia, seu rosto tão perto da nuca dela, que ela podia senti-lo respirando, como um esqueleto. Ele não tinha respiração alguma, não tinha lábios para pressionar contra ela, seu corpo mal tinha calor. Mas agora ela podia sentir o ar saindo de seus pulmões enquanto tocava sua pele, o calor de seu braço enquanto ele caía sobre seu peito, e ela o apertou contra si. Esta era a maior intimidade com seu amado Lorde. A ins que ela já havia sentido, e ainda assim. Ele nem sabe que sou eu, ele se deitaria comigo assim se soubesse? Ele poderia me tocar, ele poderia me ver como eu o vi. Esses pensamentos marchavam por sua mente como exércitos conquistadores e ocupavam todas as outras áreas de pensamento superior. Repetidamente ela considerou remover os anéis que havia escondido nos dedos dos pés e escondido dentro de suas botas de viagem. Ela suprimiu seu poder e manteve as ilusões. Se ele os visse, reconheceria aqueles itens como sendo de Nazarick, mas escondida da vista por usá-los dessa forma, ela era apenas uma garota humana normal. Até onde ele sabia, e o mesmo era verdade para Chaltiar. No mínimo, ele poderia elogiar sua inteligência, e possivelmente punir sua impertinência, pela qual ela não poderia culpá-lo. No entanto, ela não podia resistir a essa chance enquanto ela estava presente, e se havia alguma culpa guardada em seu peito, era menor do que as brasas do fogo morrendo a alguns metros de distância, e isso não a impediu de adormecer. Mais feliz naquele momento do que ela já tinha sido antes.